Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre teoria sobre teoria de integração. Na última aula a gente falou sobre o teorema da convergência monótona. Hoje a gente vai ver algumas aplicações desse teorema, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser essa proposição aqui, ó. Na última aula, quando a gente definiu a, a, a integral, né, de uma função em L+, a gente definiu assim, ó. A integral de f era o, era o, era o supremo, tá? Das integrais. Eita, peraí. Era o supremo das integrais de g. Era o supremo das integrais de g, certo? Onde g é simples e 0 menor ou igual a g menor ou igual a f. Certo? Essa foi a definição. A gente já tinha visto que a integral para funções simples ela era linear, certo? Aqui a gente está supondo que f é uma função em L+. Ela é mensurável e tem valores nos reais não negativos, também podendo assumir o valor de infinito. A gente viu que a integral definida para funções simples, ela era linear, né? Certo? E que ela era monótona. Tá bom? Então a gente está supondo, claro, que a constante, que os escalares aqui são apenas não negativos, né? Para que a gente ainda fique com funções em L+. Então, quando a gente fez isso, quando a gente fez essa definição aqui, aí já decorria do que a gente fez para a integral de uma função simples, que a integral de f é menor ou igual que a integral de h, se f for menor ou igual a h, certo? E também a gente viu que a integral de alguma constante vezes f era a constante vezes a integral de f, onde c aí seja maior ou igual a zero. Então, essas duas aí a gente viu que valiam diretamente da definição e do que a gente sabia sobre integrais de funções simples, certo? Por outro lado, a gente não viu que a integral para funções em L+, ela era linear. A gente vai ver isso agora, certo? Antes disso ainda, repara o seguinte, ó. O que é que a gente tem aqui? Para a gente calcular a integral de uma função em L+, a gente tem que olhar para uma família enorme de elementos aqui, tá? A gente tem que olhar para um monte de função, para um monte de função simples. Essa família de funções simples aqui, ó, que estão entre 0 e f, essa família pode ser não enumerável. Então, é um supremo de uma coleção enorme de integrais, certo? Pelo teorema da convergência monótona, a gente sabe o quê? A gente sabe que se Fn pertence a L+, para todo n, se Fn é uma sequência que é monótona, né? Algo que a gente vai representar desse jeito aqui, tá? Fn, ela tende a F de maneira crescente. Então, a gente vai representar isso dessa maneira aqui, ó, certo? Isso aqui indica que Fn, que ela converge para F de maneira crescente, certo? Então, a F, ela é, ela é uma função que é mensurável, né? Porque ela seria o supremo de funções mensuráveis e a integral de f, né, a integral do limite, é o limite das integrais das fn's, certo? Isso aqui é o que diz o teorema da convergência monótona. A gente viu lá na primeira aula da gente que, dada uma função que é mensurável, tá? Então, dada uma função em L+, por exemplo, a gente sabe que uma, existe uma sequência de funções simples, desculpa, de funções simples, existe uma sequência, vamos ajeitar isso aqui, tá? Existe uma sequência, vamos chamar assim, pronto, é, é Fn, tá? Em L+, de funções simples, que converge de maneira crescente para f, desde que f esteja
em L mais, certo? Então, o que é que isso mostra aqui? Ó? A gente sabe, pelo teorema da convergência monótona, a gente sabe que a integral de f vai ser o quê? Vai ser nada mais nada menos que o limite das integrais das funções simples. Isso facilita muito o cálculo da integral de uma função em L+. Por quê? Porque agora a gente não precisa mais olhar para essa família inteira aqui de funções, para todas as funções simples que estão entre 0 e f. Basta olhar para essa sequência de funções simples que a gente sabe que vai existir, certo? Certo? Convergindo de maneira crescente para f. A gente mostrou que essa sequência existe. Tá bom? E aí a integral de f é o limite das integrais das funções simples dessa sequência. Certo? Então, essa primeira aplicação do teorema da convergência monótona mostra que é bem mais fácil de calcular a integral do que seria apenas pela definição que a gente tem aqui. Maravilha. Então, agora vamos para essa primeira proposição mesmo que a gente vai demonstrar usando o teorema da convergência monótona. Certo? Então, seja Fn uma sequência, certo? Que pode ser finita ou não. Beleza? Então, o meu conjunto de índices aí, ele pode ser finito ou pode ser infinito. Mas, no máximo, está nos naturais, né? No máximo vai ser o conjunto dos naturais. Então, a integral da soma das fn's é igual à soma das integrais das fn's, que é a parte, né, que ainda faltava. A gente já sabia que valia essa parte aqui, ó, da multiplicação por escalar, né, para escalares maiores ou iguais a zero. Também valia a monotonicidade, só faltava isso, certo? Então vamos demonstrar. Beleza, então vamos começar com o caso em que n é igual a 2, certo? Vamos começar com o caso em que n é igual a 2 inicialmente. Então a gente tem f1 e f2, tá? Pelo teorema lá da primeira aula da gente, a gente sabe que existem, existem sequências de funções simples que eu vou chamar de φn e psi em L+, tais que φn converge de maneira crescente é, lá para F1, tá? E psi converge de maneira crescente para F2. Logo, se eu somo as funções simples aqui, ó, φn mais psi, tá? Então, essa sequência, ela converge de maneira crescente para F1 mais F2. Beleza? Então, pelo teorema da convergência monótona, o que é que a gente sabe? A integral de F1 mais F2, ela é igual ao quê? Ela é igual ao limite das integrais de φn mais psi. Beleza? Ok. Sendo que φn e psi são funções simples. A gente já sabe que a integral é linear, né? Para funções simples. Então, isso aqui a gente pode olhar da seguinte forma, ó, como limite de integral de φn mais integral de psi. Certo? Agora a gente desmembra isso aqui em duas partes. Fica o limite da integral de φn mais o limite da integral de psi, certo? Sendo que φn converge de maneira crescente lá para F1. E a sequência psi converge de maneira crescente para F2. Portanto, isso aqui, novamente pelo teorema da convergência monótona, isso aqui é igual à integral de F1. Tá? Então, eu fiquei com a integral de F1, enquanto essa parte aqui, por sua vez, converge para a integral de F2. Beleza? Maravilha. Então, para duas funções, a gente já sabe que é verdade. E se a gente tivesse n funções? Certo? Então, agora o segundo caso, sequência
finita. Aí o que é que a gente faz? A gente usa indução, certo? Se a gente sabe para 2, agora a gente usa indução. Para fazer para 3, por exemplo, a gente soma as duas primeiras com a terceira. Então aqui basta usar indução. Ok. Falta só agora o caso se sequência infinita. Aí eu vou usar a sequência das somas parciais, né? Por quê? Porque essa aí vai ser uma soma dos termos de uma sequência que vai ser, no caso, finita, né? E aí a gente recai no caso que a gente acabou de demonstrar, certo? Beleza, então ó, vamos definir o seguinte, então o que é que a gente está querendo mostrar? Nesse caso a gente quer mostrar que a integral da soma de n igual a 1 até infinito de fn é igual a somatório de n igual a 1 até infinito da integral de fn. A gente está querendo mostrar isso. Beleza? Então, vamos definir o seguinte, ó, seja Gn, certo? A soma de k igual a 1 até n de fk, certo? Então, eu estou somando funções que estão em L+. Então, a soma de funções mensuráveis é mensurável, tá? Também vai ser uma função com valores não negativos. E mais, eu sei que essa sequência é uma sequência monótona e que é não decrescente. À medida que eu aumento o n, eu estou somando mais termos que são não negativos, tá? E o limite de Gn é quem? É justamente a minha série infinita, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que Gn, ela vai convergir de maneira crescente para o somatório de todas as FNs. Então, mais uma vez, eu uso o teorema da convergência monótona. Certo? O teorema da convergência monótona vai me dar o seguinte. Eu sei, então, que a integral do limite, a integral aqui da soma infinita, de n igual a 1 até infinito de Fn, é igual ao limite das integrais das Gns. Certo? Só que quem são essas Gns aqui? Pela definição da gente, isso aqui vai me dar o limite das integrais. Gn é justamente somatório de k igual a 1 até n. Estou fazendo, né, o n tender a infinito aqui. K igual a 1 até n de fk. Mas ó, nessa parte aqui eu tenho a integral de uma soma que é o quê? Ó? Que é finita. Então a gente pode mudar a ordem, certo? Da integral com o somatório. Foi a primeira parte da demonstração. Então isso aqui vai me dar limite, quando n tende a infinito, da soma de k igual a 1 até n das integrais de fk. Beleza. Fazendo o n tender a infinito, o que eu vou ter aqui exatamente vai ser a soma infinita. A soma de n igual a 1 até infinito das integrais de fn. Que é o que a gente queria, né? Mostrar que podia mudar a ordem da integral com a soma. Certo? Então agora a gente tem realmente que a integral em L+, ela é linear. Considerando, claro, os nossos escalares apenas não como números reais não negativos. Beleza? Maravilha. Então, essa já é digamos assim, já seria como a segunda aplicação, né, do teorema da convergência monótona. A primeira seria essa aqui, o que a gente pode calcular a integral apenas olhando para essa sequência de funções simples que converge para a função em L+, de maneira crescente. Certo? Maravilha. Então, vamos agora ver rapidinho aqui, ó, um exemplo para a gente perceber o seguinte. Bem, vamos considerar
essa sequência daqui. Vamos chamar de fn como sendo a função característica, olhando apenas para o intervalo de n até n mais 1, certo? Qual é o contexto que eu estou considerando aqui, né? O meu espaço é o dos números reais, certo? E a minha medida é a medida de Lebesgue na reta, certo? Então aqui eu tenho, ó, fn seria a função característica do intervalo de n até n mais 1, e vamos colocar a gn como sendo a função característica do intervalo de, é, aliás, vamos colocar n vezes a função característica do intervalo de 0 até 1 sobre n, certo? Então, essas funções são mensuráveis, mas o que é que a gente sabe? O que é a integral de fn? Certo? Primeiro, é para onde que fn converge? Fn converge, certo? Pontualmente está para zero, né? À medida que o n ele aumentar, vai chegar uma hora que o ponto que eu estou considerando vai ficar menor que o n. Então, o valor da função no ponto vai ser zero, certo? Então, fn converge pontualmente a zero. Mesma coisa para essa aqui, certo? Qualquer que seja o ponto que eu escolher, se eu pegar um n suficientemente grande, esse ponto vai estar fora desse intervalo, certo? Então, Gn também vai convergir pontualmente para zero, tá? Mas a integral de fn, ela tem que valor? A integral de fn, ela é justamente a medida do intervalo de n até n mais 1, que é 1 para todo n, certo? Ou seja, a integral de fn não converge para zero, certo? Que é o que deveria acontecer aqui, né? Se a gente seguisse o teorema da convergência monótona, como fn converge para zero, a integral do limite, que seria zero, deveria ser o limite das integrais das funções. O que é que está dando errado aqui? Está dando errado que a gente não tem a convergência crescente, de maneira crescente, tá? Não temos essa convergência. Aqui embaixo a mesma coisa. Se eu olhar para a integral de Gn, aí vai dar o quê? Vai dar n vezes a medida do intervalo de 0 até 1 sobre n, que é o comprimento desse intervalo. É 1 sobre n. Isso aí também dá 1. Então, mesma coisa aconteceu, né? O que é que está dando errado aqui? Está dando errado que a gente não tem a convergência crescente, certo? Então, não é sempre que se a gente tiver uma sequência qualquer que seja convergente aí, por exemplo, a gente não tem, em geral, que o limite das integrais é a integral do limite, certo? Por enquanto, só se a gente tiver essa convergência de maneira crescente. Mas, por outro lado, a gente tem uma desigualdade entre o limite da integral e a integral do limite que sempre acontece, que é esse teorema que a gente vai demonstrar agora, que é conhecido como lema de Fator, que é outro dos principais resultados fundamentais sobre integrais, tá certo? Sobre convergência em teoria de integração. O que é que diz o lema? O que é que diz o lema de Fator? Então, seja Fn uma sequência em L+. Aqui, não estou dizendo que ela é convergente, tá certo? Nem estou dizendo que essa sequência ela é crescente. Então, a integral do lim_inf das fn's é menor ou igual que o lim_inf das integrais das fn's. Beleza? Então, vamos para a demonstração. A demonstração vai usar o teorema da convergência monótona, certo? Bem, antes de mais nada, vamos definir algumas coisas aqui. Ó. Vamos chamar de Gn, certo? Como sendo o seguinte, vai ser o ínfimo, certo? Para K maior ou igual a N de Fn, tá? De Fk, desculpa.
de FK. Então vamos chamar Gn disso. Vamos chamar também F como sendo o lim_inf das Fn's, certo? Vamos chamar F como sendo essa funçãozinha aqui. Então, o que é que a gente sabe sobre essas funções, essas funções Gn? Bem, Gn é o ínfimo de funções mensuráveis. Então, Gn também é mensurável. F também é mensurável, porque é um limite, né, de um ínfimo de funções mensuráveis. Então, F também é mensurável. E o que a gente sabe é, primeira coisa, Gn é menor ou igual do que Gn mais 1. Por quê? Se eu aumento o n, eu estou olhando aqui para um conjunto sobre o qual eu estou calculando, um conjunto de índices sobre o qual eu estou calculando o ínfimo, é um conjunto que é menor, né? Ele está dentro do anterior. Portanto, o ínfimo dele é maior do que o ínfimo anterior. Segunda coisa que a gente sabe aqui é que Gn, certo? Gn é o ínfimo dessas funções aqui, ó, fk, inclusive para k igual a n. Então, Gn é menor ou igual que Fn para todo n. Isso aqui vale para todo n, isso aqui também vale para todo n. Terceira coisa que a gente sabe, bem, quem que é o limite das Gns quando n tende a infinito? Limite das Gns é limite, quando n tende a infinito, do ínfimo para k maior ou igual a n das fk's. Isso aqui é exatamente o lim_inf das Fn's, tá? Então, isso aqui é f. Ou seja, Gn converge para f de maneira crescente. Então, pelo teorema da convergência monótona, a integral de f, certo, é igual ao limite das integrais das Gn's. Beleza? Isso aí é o que a gente já sabe. Certo? Beleza. Tá bom. Então agora a gente já tem aqui o limite da integral de f. A gente já tem a integral de f, né? Integral de f. Quem é que é a integral de f? É a integral do lim_inf das Fn's. É o que já tem o que a gente quer do lado esquerdo aqui. Falta fazer aparecer o que a gente quer do lado de cá, tá? Beleza? Mas, ó, vê só. Aqui a gente tem ó, que Gn é menor ou igual que Fn para todo n, né? De fato, é mais ainda. Se a gente substitui aqui por K, por exemplo, ou J, certo? Então, Gn é menor ou igual que Fj para todo J maior ou igual a N. Não é isso? Porque se eu pego alguém que é maior ou igual a N, então Fj está dentro desses elementos aqui, certo? Então, Gn é o ínfimo desses elementos. Então, vale isso, certo? Então, eu posso escrever ainda isso aqui, é mais forte ainda, certo? Então, mais como Gn é menor ou igual a Fj para todo J maior ou igual a N, então a integral de Gn que aparece ali, certo? Ela é menor ou igual que a integral de Fj para todo J maior ou igual a N. Como isso vale para todo J maior ou igual a N, tá certo? Então isso aqui é uma cota inferior para as integrais dos FJs, para J maior ou igual a N. Então a integral de Gn ela é menor ou igual que o ínfimo para J maior ou igual a N, tá certo? Da integral de Fj. Com isso, o limite da integral de Gn é menor ou igual que o limite desse ínfimo aqui, certo? Daí, a integral de f, quem é a integral de f? É a integral do lim_inf das Fn's, certo? Isso aí é menor ou igual que o limite, quando n tende a infinito, do ínfimo para j maior ou igual a n, da integral de fj. Certo? Mas limite do ínfimo
do ínfimo para j maior ou igual a n é justamente o lim_inf, tá? Das FJs ou das FNs. Tá? Finalizando a demonstração. Tá bom? Então, tem essa forma aí de demonstrar esse resultado, o lema de Fatou, como consequência do teorema da convergência monótona. Tem outra forma de demonstrar ele, tá? Sem usar o teorema da convergência monótona, apenas usando resultados fundamentais sobre integração. A gente vai ver isso depois, certo? E bem, para a gente finalizar esse vídeo, vamos ver aqui mais um resultado que é importante, tá? Não é bem uma consequência do teorema da convergência monótona, mas a gente vai precisar dele mais na frente. Esse resultado diz o seguinte: então, se f, então, vamos colocar assim, seja f em L+, então a integral de f é igual a zero se e somente se f é nula em quase todo ponto, tá? Ou seja, o conjunto em que f não é zero, no caso como f está em L+, o conjunto dos pontos em que f é maior que zero vai ter medida nula, certo? Tem medida zero. Então pronto, vamos demonstrar isso aqui. De novo, a gente vai começar supondo que f é simples, que aí vai ser mais fácil, certo? Então, suponha inicialmente que f é é uma função simples, certo? Então a gente pode supor que f tem representação canônica da seguinte forma: f seria somatório, tá, em j, de aj vezes função característica de um certo conjunto EJ. Beleza? Tá bom. Daí, a integral de f, ela é o quê? Ela seria somatório em j de aj vezes medida, tá, de EJ. Claro, aí a gente está em um espaço de medida, tá? Está subentendido, obviamente. Ela está falando de integral, tem que estar no espaço de medida. Certo? Então, se isso aqui é zero, certo? Só tem duas opções. Ou a j é zero, certo? Ou a medida do EJ é zero. Tá bom? Então, se o AJ não for zero, quem tem que ser zero é a medida do EJ. Ou seja, os pontos em que a integral dá diferente de zero, certo? Os pontos em que a integral daria diferente de zero formariam um conjunto de medida nula. Essa é a parte para funções simples, é uma parte bastante simples. Aqui não tem o que fazer nesse caso, é só olhar para a representação canônica e a definição da integral de uma função simples, certo? Da mesma forma, se a gente sabe que f é zero é quase, é todo, é, é ponto, tá? Então a gente poderia representar f dessa forma aqui, certo? E a gente pode supor, né, obviamente, já que todos esses AJs aqui são diferentes de zero, certo? Por quê? Porque se tivesse algum que fosse zero, ele não ia acrescentar em nada aqui nesse somatório, né? Então, se todos esses são diferentes de zero, são maiores que zero, então as medidas de todos os EJs tem que ser zero, certo? E aí, quando eu fizer a integral, tudo isso aqui vai dar zero, tá bom? Então, a integral dá zero. Então, o caso de funções simples já foi, ok. Então, vamos supor agora que f não é simples, certo? Então, agora suponha que f está em L+, certo? E suponha também que f é zero QTP. E f é zero em quase todo ponto. Então, vamos mostrar que a integral de f é zero usando a definição da integral. Para isso, né, seja φ uma função simples entre zero e φ. Desculpa, entre zero e f. Então, ó, como f é zero em quase todo ponto, φ também é zero em quase todo ponto. Φ é zero em quase todo ponto. Pelo que a gente acabou de demonstrar, para uma função simples que é zero em quase todo ponto, a integral dela é zero. A integral de φ é zero. Beleza, né? Então, isso mostra que a integral de f é zero. Por quê?
Porque pela definição que a gente deu, a integral de f, certo? É o supremo das integrais de φ, onde φ é uma função simples que está entre 0 e f. Como todas essas funções simples têm integral que vale zero, então é um supremo de um conjunto que só tem um elemento, que é zero. Então a integral de f também é zero. Então a primeira parte já foi. Beleza? Então supõe agora que a integral de f é zero. Então, reciprocamente, suponha que a integral de f é zero e considere, certo, o conjunto N como sendo formado pelos pontos x, tá certo? Tais x no nosso espaço, né, x, tais que f de x é maior do que 1 sobre n. Beleza? Tá bom. Então, note que o conjunto dos pontos em que f é diferente de zero, ou seja, é maior que zero, é justamente a união, tá, de todos os N's. Beleza? Certo? Ok, né? Então, se esse conjunto aqui ó, tiver medida nula, desculpa, se esse conjunto tiver medida positiva, vamos chamar esse conjunto aqui, certo? Pronto, vamos chamar ele de E. Se a medida de E for positiva, então existe algum dos ENs que tem medida positiva, senão a união de todo mundo com medida zero seria zero, certo? Então, existe N0 natural, tal que a medida do EN0 é maior que zero, certo? Repara que os ENs estão, que eles estão encaixados, né? Por exemplo, quem está no E1, o f de x é maior que 1, certo? Então também é maior que 1 meio. Então quem está no E1 também está no E2. Então E1 está contido no E2. Tá? Então a gente pode usar aquele resultado lá que a gente viu antes e mostrar a, que a medida de E é o limite das medidas dos ENs. No caso, se todos os ENs tiverem medida nula, certo? Então a medida do E também é nula. Portanto, se a medida do E não for nula, tem que ter algum dos ENs que tenha medida positiva. Então, suponha que a medida de n0 é maior que zero. Daí, então, ó, a integral de f seria o quê? A integral de f ela seria maior ou igual, tá? Que a integral de f calculada apenas no n0. A integral de f calculada no n0 é a integral de f vezes função característica de n0, tá? Mas no n0, a f ela é maior do que 1 sobre n0, tá certo? Então isso aqui vai ser maior do que integral de n0 elevado a menos 1, né? 1 sobre n0, vezes função característica de n0. Quanto é que dá isso? Isso aí vai dar 1 sobre n0 vezes medida do n0. Então isso aqui dá positivo, porque a medida do n0 é positiva. Contradição. Tá? Porque a gente estava supondo que a integral de f era zero. Então, a contradição veio de onde? Ele supor que a medida de E é positiva, ou seja, o conjunto dos pontos em que f não é zero tem medida nula, ou seja, f é zero QTP. Certo? Então, com isso a gente finaliza esse resultado que vai ser usado na próxima parte, quando a gente falar sobre funções mensuráveis, certo? Não necessariamente, mas a gente não vai mais se restringir apenas a funções em L+. A gente vai falar agora sobre funções que possam ser negativas, certo? Complexas e tal. A gente vai falar sobre funções integráveis. A gente vai passar mais à frente. Na próxima aula, a gente ainda vai ver mais algumas aplicações do teorema da convergência monótona, tá? E depois a gente passa para a parte de funções integráveis para a gente ver o último resultado fundamental que falta sobre convergência, que é o teorema da convergência dominada. Beleza, pessoal? Então,
É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.